Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um vídeo de notícias. Hoje, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Vem chegando aí o fim de semana. E vamos nós aí com as notícias de hoje. Vamos iniciar então as notícias falando do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O procurador enviou uma petição ao Supremo Tribunal Federal pedindo o arquivamento do processo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que investiga vazamento de informações da parte do presidente Jair Bolsonaro em uma live. Esse processo é sobre uma live feita pelo presidente Jair Bolsonaro, em que vaza informações de uma investigação com relação à invasão de hackers ao sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Em uma live em novembro, se não me falha a memória, do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nessa transmissão dados dessa invasão que estavam em segredo de justiça em um processo conduzido no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Na argumentação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele diz que não há crime da parte do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o processo não estava em segredo de justiça e não tinha o selo de confidencial. Mas o processo, aliás, o relatório que foi enviado pela delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, e eu divulguei aqui, eu noticiei aqui em janeiro, ela apontava crimes da parte do presidente Jair Bolsonaro por violação, né? E o ministro enviou então esse relatório, né, constando a investigação e os crimes identificados por ela para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dá o seu parecer ao processo, pedindo o arquivamento do processo, porque não vê crime na atuação do presidente de vazar informações sigilosas em sua live. O ministro Alexandre de Moraes não tem prazo para analisar o pedido do procurador-geral. E uma fumaça que vem mudando a paisagem em várias regiões, a começar lá pelo Rio Grande do Sul. Essa fumaça passou ali no Rio Grande do Sul, região de Uruguaiana, e veio, passou pelo estado do Paraná, né, uma região ali do Paraná, e já atinge o estado de Mato Grosso do Sul, uma região do Mato Grosso do Sul. No domingo, por exemplo, aqui na cidade de Sete Quedas, onde moramos, pessoas na parte da manhã pensaram que tinha neblina, né? Mas na verdade o céu estava encoberto de fumaça. Trata-se de um incêndio ocorrido na Argentina, na região de Corrientes. Esse incêndio, que já queimou, segundo autoridades argentinas, cerca de 300 mil hectares de terra, né? Já queimou cerca de 300 mil hectares, provocou uma fumaça muito grande que mudou a paisagem da região ali de Uruguaiana, levado pelo
pela umidade baixa, né? Umidade a cerca de 15% na região ali de Uruguaiana e cidades vizinhas, sendo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 60% a umidade do ar. Lá, a umidade do ar está em torno de 15%. Forte calor também na região ali, tanto de Uruguaiana e cidades vizinhas, quanto também na própria região de Corrientes, na Argentina. Calor que chegam a 42 graus. Ventos fortes. Tudo isso dificulta o Corpo de Bombeiros de controlar esse incêndio. Então, para você que não sabe o motivo dessa fumaça, é um incêndio na região de Corrientes, na Argentina, e o vento acaba trazendo essa fumaça para as demais regiões citadas. Os Estados Unidos criticam a viagem de Bolsonaro à Rússia. Um porta-voz do Estado americano deu uma entrevista à Globo News nesta quinta-feira, 17, e disse que a viagem de Bolsonaro à Rússia mina a diplomacia para evitar uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Disse que a afirmação de Bolsonaro de que somos solidários com a Rússia atrapalha a diplomacia internacional. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de 5 ministros e do governador do Rio de Janeiro, sobrevoou nesta manhã a cidade de Petrópolis, a região atingida pelas fortes chuvas na terça-feira. Depois de sobrevoar a região, Bolsonaro deu uma entrevista coletiva e disse para os jornalistas que viu ali uma intensa destruição e que viu uma situação de quase que de guerra. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, eles viram os principais pontos de destruição e a gravidade da situação. O governo federal destinou 2.300.000 para a prefeitura de Petrópolis para a reconstrução da cidade, ou seja, para apoiar as famílias que estão desabrigadas e desalojadas. Falar um pouquinho de política, o ex-juiz e pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, disse em uma entrevista a uma rede de rádios do Paraná que Lula só é candidato por erro do Poder Judiciário. Segundo Moro, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser candidato pela farsa de liberdade, pela falsa liberdade. Ou seja, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro afirma que a absolvição do presidente Lula é uma farsa e que ele só vai ser candidato por erro do Poder Judiciário, colocando em xeque a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de falar da liberação de 2.300.000 pelo governo federal, mas me chegou mais uma notícia aqui, que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação de uma verba de R$ 1 bilhão para ajudar as cidades
que foram atingidas aí pelas fortes chuvas. Não só a cidade de Petrópolis, mas outras cidades que também sofreram com as fortes chuvas. Então, a verba anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro é de R$ 1 bilhão. Essa anunciada pelo presidente Bolsonaro e detalhada pelo ministro Desenvolvimento Regional. Segundo o ministro, a verba será por medida provisória e será feita dentro de poucos dias. 2 medidas, cada uma no valor de R$ 500 mil. Além disso, outras 2 pastas também vão liberar verbas. São 700 milhões da cidadania e 500 milhões da infraestrutura. Todos os recursos somados chegam a 2 bilhões e 200 milhões de reais que serão liberados para ajudar as vítimas dessas tragédias. Que bom, né? Que bom que é preciso que as autoridades realmente mexam-se, né? Que dê apoio a essa população, gente que tem uma vida inteira ali, que levou uma vida inteira para construir o seu cantinho, o seu lar, sua casa, e que agora está desabrigado, né? Sem nada. E é preciso sim que o Estado se mobilize para ajudar essas pessoas. É o mínimo, né? Bom, ao ser questionado sobre esses recursos, o presidente disse que esse tipo de acidente não pode ser previsto e diferencia-se do orçamento aprovado pelo Congresso, orçamentos que são destinados a ações diversas, como emergências, como as que estão acontecendo em vários lugares do país, não só em Petrópolis, mas nós temos também exemplos como Minas Gerais. E temos aí mais uma subvariante. Ela é uma variante da Omicron. Falando agora de coronavírus, segundo um estudo feito no Japão, a subvariante Ba, ela está se espalhando mais rapidamente e não só isso, ela pode desenvolver outros tipos de doença e combater as principais defesas do nosso corpo contra o coronavírus. Esse estudo foi feito, como eu disse, no Japão. Vamos agora falar da CPI da pandemia. Você se lembra da CPI da pandemia? Aconteceu no ano passado. Pois é. Essa semana, em entrevista à CNN, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a CPI não enviou provas com relação às investigações feitas na mesma. Segundo Aras, a Procuradoria-Geral da República recebeu um HD de 10 terabytes com arquivos totalmente desorganizados e um dossiê, um relatório constando ali nomes de pessoas, né, e a descrição da ação, mas nenhuma prova que possa incriminar alguém. O vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, também em entrevista ontem à noite à CNN, disse que enviou ao Procurador-Geral da República as provas solicitadas pelo mesmo, que segundo Randolph Rodrigues já haviam sido enviadas, mas foram reenviadas agora. Com elas, um ofício do relator da CPI,
o senador Renan Calheiros, relatando todas as situações, com anexo às provas e separados os nomes, as ações de cada processo. Aí disse o vice-presidente da CPI, vamos ver qual vai ser o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Vamos ver agora qual será a desculpa do Aras. Então vamos esperar aí. Agora a Procuradoria-Geral da República vai estudar os documentos. Segundo a CNN, pessoas ligadas ao Procurador-Geral disse que o reenvio desses documentos comprovam a versão do procurador de que a CPI não havia mandado as provas. Mas os documentos ainda não foram analisados. Essa é uma briga grande, né? Lideranças russas acusam a soldados da Ucrânia de não respeitar um cessar-fogo e desrespeitando assim, né, de não respeitar o cessar-fogo, desrespeitando assim por várias vezes durante essa noite que passou, e segundo os russos, atirando contra um grupo de soldados. A Ucrânia nega as acusações e diz que a Rússia está inventando pretexto para atacar. O presidente americano, com seus aliados, também defendem essa bandeira, né, que a Rússia está criando um pretexto para atacar e invadir a Ucrânia. Essa conversa de diplomacia é falsa, segundo o presidente Joe Biden. O presidente russo está tentando criar ali um argumento falso para atacar a Ucrânia e, com isso, invadir, né? Então, estão esquentando os ânimos lá na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, e Deus abençoe que isso esfrie logo e que essa guerra não saia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente Joe Biden também disseram que a Rússia está tramando uma ação com suas próprias forças para servir de estopim para atacar a Ucrânia. Por isso, a expressão bandeira falsa, bandeira da paz. Cotação do dólar hoje. O dólar está sendo comercializado a R$ 5,14. Já o dólar turismo está sendo comercializado a R$ 5,42. E o meu abraço de hoje vai lá para o José Raimundo Magalhães, para a Dona Shirley, para o Nelson da Silva Marques, para a Josiane Alves e para o Vanilton de Oliveira Félix, André Fedato, para a Zilda Gomes, Zia Oliveira Félix, para a Natália da Silva Marques e para o Miguel da Silva Marques. E para a Fabiana Vieira. Muito obrigado a vocês sempre interagindo conosco aqui. E o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou até aqui, né? Para você que assistiu o vídeo até aqui, não me deixou falando sozinho, né? Obrigado aí. Bom, não esquece aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e clicar aí no joinha. É muito importante, tá bom? Nós voltamos amanhã com mais um vídeo de notícias para você. Que Deus te abençoe e até lá.